Olá, vamos agora tratar sobre a ação declaratória no direito processual tributário. Então, vamos aqui salientar quais são os casos em que se cabe, por exemplo, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Vamos salientar os casos, tratar das hipóteses possíveis de que se intente uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária combinada com uma ação de restituição de indébito tributário. É possível e é comum, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária combinada com a ação de restituição de pagamento indevido. E, ademais, vamos tratar aqui já, nesse ponto, de uma particularidade em relação à restituição de pagamento indevido com compensação tributária. Vamos falar aqui também, encaixamos esse ponto já nesta unidade, ok? Então vamos lá. Vejam comigo. A ação declaratória ela pode ser classificada como incidental e principal de existência e de inexistência de relação jurídica tributária. Perceba que a que é mais utilizada aqui é exatamente porque como ela é utilizada como ação anti-exacional, ou seja, uma ação contra os tributos, ou seja, contra a obrigação de pagar o tributo, normalmente ela é utilizada como ação declaratória de inexistência de relação tributária. E é importante que também a doutrina entende que ela é uma defesa denominada de heterotópica, ok? Isso já foi cobrado em prova. Então, a regra do cabimento da ação declaratória é antes do lançamento, pois tem como objeto declarar a existência ou inexistência da relação jurídica tributária. Perceba aqui junto comigo que essa é uma regrinha tradicional que a doutrina utiliza. Na hipótese em que não há constituição definitiva do crédito tributário ainda, se utiliza a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Agora, após a constituição definitiva do crédito tributário, que, por exemplo, pode ser através do lançamento, pode ser por uma declaração do contribuinte no lançamento por homologação e o seu respectivo não pagamento como uma forma de confissão de dívida também. Nesse caso, quando há a constituição definitiva do crédito tributário, a doutrina majoritária entende que cabe a ação anulatória de débito fiscal. Por quê? Porque essa é a mais adequada, segundo essa parte da doutrina, a anular um lançamento tributário viciado, seja por vício formal, seja por vício material. Então, em síntese, o que acontece antes do lançamento, segundo a doutrina majoritária, a ação declaratória de inexistência de relação tributária. Após o lançamento, após a constituição definitiva do crédito, ou após uma confissão de dívida, que também equivale a uma constituição definitiva do crédito, segundo jurisprudência consolidada no STJ, cabe a ação anulatória de débito fiscal. Veja, se o juiz declara em uma ação de conhecimento de cunho declaratório que não existe relação jurídica, não vão nascer o sujeito ativo e o sujeito passivo, logo não há obrigação e não há lançamento. Claro, se não há relação jurídica que liga aquele que cobra e fiscaliza o tributo daquele que, em tese, deveria pagar o tributo, não há qualquer relação entre eles, o que é que vai acontecer? Inexistência de relação tributária é exatamente aquele caso em que cabe patentemente a ação declaratória. Então, quando se combina, como eu já disse aqui para vocês que iríamos tratar desse tema, uma ação declaratória com pedido de repetição de indébito tributário ou restituição de pagamento indevido. Vejamos, a repetição de indébito se refere a uma hipótese pretérita em que ocorreu o pagamento. Então, na ação de indébito, houve o pagamento de um tributo ilegal, houve um pagamento de um tributo sem causa, sem norma que o fundamente.
Já na ação declaratória, tem como objeto declarar a inexistência da relação jurídica dali para frente. Tais ações serão combinadas quando a situação for pretérita e futura concomitantemente. Vamos dar um exemplo aí. Desde 2006, o contribuinte vinha pagando determinado tributo. Por exemplo, o imposto de renda à pessoa jurídica. E anos depois, conversando com um consultor tributário, chegou à conclusão que estava pagando indevidamente. Ao ingressar com a ação de repetição de débito do que foi pago, ele ingressou também com a ação declaratória de inexistência da relação jurídica, que se projetará em todas as relações jurídicas idênticas. Se o juiz entender que não existe relação jurídica naquela situação, inexistirá para sempre aquela situação enquanto os elementos forem os mesmos. Ou seja, ele vinha pagando desde 2006, entra com ação de restituição do que já foi pago e, ao mesmo tempo, uma ação declaratória de inexistência para a relação futura. Ou seja, para que se deixe de pagar, para que se deixe de existir a relação entre sujeito ativo e sujeito passivo. Então, se foi, por exemplo, em 2009, pede a restituição desde 2006 e entra com a ação de declaração para que a partir de 2009, a partir de quando ele ingressou com a ação, deixe de ser pago o tributo. Veja no outro ponto aqui aquela questão que eu conversei com vocês sobre a restituição do pagamento e a compensação. Já encaixei esse ponto aqui porque é importante. Veja, o artigo 7º do Decreto-Lei 2.287 de 96, o artigo 66 da Lei 8.383 de 91, o artigo 39 da Lei 9250 de 95, o artigo 73 da Lei 9532 de 97 e os artigos 73 e 74 da Lei 9.430 de 96 regulam especificadamente a restituição e compensação dos tributos e contribuições de competência da União. Assim, a Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. Ou seja, se ele é devedor e também credor, né, pode ocorrer a compensação tributária. Então, existindo o débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado com o valor do débito, ou seja, a compensação. Nesse sentido, existindo nos termos do CTN débito em nome do contribuinte em relação às contribuições sociais previdenciárias ou às contribuições instituídas a título de substituição e em relação à dívida ativa do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado total ou parcialmente com o valor do débito. Ou seja, essa hipótese é autorizada legalmente. Vocês sabem que a compensação ela é feita nos termos da lei. E nesse caso, há a possibilidade de se fazer lá. Então, nesse rumo, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuados em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observando o seguinte, ou seja, um procedimento dentro da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. O valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se referir. A parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será acreditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição. Isto é, em síntese, esses dois pontos salientam exatamente a respectiva compensação tributária nos termos da lei. Veja que nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente
a período subsequente. É isso que dispõe a lei. Aqui, um ponto muito importante, que comumente cai em concurso, que é a questão dos juros a partir de 96. Então, verifique que a partir de 1º de janeiro de 96, estabeleceu-se que a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalente à taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custeio. Então, veja, muitos contribuintes adoram a taxa Selic, porque é uma boa aplicação. Muitas vezes eles depositam, eu que sou advogado tributarista também, no âmbito federal, eu sou advogado procurador do Distrito Federal, não posso advogar contra o Distrito Federal em hipótese alguma, sob pena de demissão sumária e, é claro, defendo até a morte e com amor o erário distrital. Agora, há a faculdade para as causas federais. Então veja que muitas vezes eu sou consultado se vale a pena ou não fazer o depósito do montante integral do tributo. E eu falo, meu amigo, se você tem dinheiro disponível, vale a pena, porque é um investimento hoje que rende bem, rende muito melhor do que a poupança. Então, é um rendimento seguro, a segurança jurídica, que isso é importante para qualquer operação financeira, e há também um bom rendimento atual desse valor perante o mercado internacional, inclusive, é um bom rendimento. Então, eu recomendo, se ele tem disponível, fazer o depósito do montante. Até porque, se for na via judicial, suspende a exigibilidade e também, então, tem essas facilidades. Então, veja por quê. Exatamente porque, a partir de 1º de janeiro de 96, a remuneração é através da taxa Selic. Então, veja que a partir de 1º de janeiro de 96, estabeleceu-se que a compensação à restituição será acrescida de juros equivalente à taxa Selic para tributos federais acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior, até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Nesse sentido, o termo inicial para o cálculo dos juros é um mês, isso aqui é importante, já foi cobrado em prova. Veja, o termo inicial para o cálculo dos juros é o mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido. Aí você poderia perguntar, Nilo, e no âmbito estadual, como é? No âmbito estadual, se tiver lei, a lei pode, e aí tem que ter uma autorização expressa, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, na Bahia, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em São Paulo, e assim por diante, uma autorização expressa, uma lei que institua, com base nesse índice de remuneração. Então, é possível também, no âmbito estadual, caso exista lei, e tem que ter a previsão legal, em face do princípio constitucional da legalidade, e se existe essa previsão legal, há a possibilidade de utilização também da taxa Selic. Então veja que é possível essa utilização, isso já foi cobrado em prova também, se há autorização do respectivo parlamento. No caso, o Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Um forte abraço.